Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito às obrigações acessórias a serem apresentadas para o Banco Central do Brasil. Então, anualmente, as pessoas físicas e jurídicas que possuem ativos no exterior ou que têm participação direta de investimento do exterior são obrigadas a prestar informações ao Banco Central. Então, a primeira obrigação que a gente traz aqui é o censo de capitais estrangeiros no país. Ou seja, todas aquelas pessoas jurídicas que possuem participação direta de sócios, acionistas não residentes no país. Então, de acordo com a resolução do Banco Central do Brasil, número 278/2022, as pessoas jurídicas que possuem investimento direto, elas têm que, periodicamente, fazer prestação de contas para o Banco Central das participações diretas. Esse ano, no ano calendário de 2025, ele, como se encerra o ano 5, final 5, assim como também quando se encerra final 0, a obrigação é a declaração quinquenal. Então, a declaração quinquenal de censo de capitais estrangeiros. Sempre naqueles anos que encerra com 0 ou 5, se fecha a declaração quinquenal. Perante o Banco Central, a título de informação, existem 3 tipos de declaração. A declaração trimestral, anual e a quinquenal. Qual é a diferença delas? A trimestral seria para aquelas empresas que possuem investimento direto, mas que possuem ativos totais iguais ou superiores a 300 milhões de reais. Então, essas pessoas jurídicas que têm ativos totais no montante superior a 300 milhões de reais e que possuem participação direta de pessoas físicas ou jurídicas do exterior, elas têm que entregar essa declaração para o Banco Central trimestralmente, relativo ao encerramento de março, junho, setembro e dezembro. Sendo que a de março a entrega da declaração entre 1º de abril a 30 de junho, a de junho, 1º de julho a 30 de setembro, a de setembro, 1º de outubro a 31 de dezembro, e a de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de março. Então, essas empresas que possuem patrimônios, ativos totais superior a 300 milhões de reais, estão obrigadas a prestar contas para o Banco Central trimestralmente. Agora tem uma outra leva de pessoas jurídicas que possuem patrimônio igual ou superior a 100 milhões de reais. Igual ou superior a 100 milhões de reais, elas se enquadram na declaração anual, ou seja, todos os anos, encerrou o ano, tendo patrimônio igual ou superior a 100 milhões de reais e tendo participação direta do exterior, de pessoas físicas ou jurídicas, essas pessoas estão obrigadas a entregar, então, o censo de capitais estrangeiros período anual. E o prazo é de 1º de janeiro até 31 de março. E depois nós temos agora, por último, a declaração quinquenal, ou seja, o que nós temos para 2026 em relação a 25. Sempre que os anos terminam em 0 ou 5, é declaração quinquenal. E qual é a diferença da declaração quinquenal para anual? É que a quinquenal estão obrigadas a prestar conta para o Banco Central com esse censo as pessoas jurídicas que tiverem ativos totais igual ou superiores a apenas 100 mil reais. Então, aquelas pessoas jurídicas que em 31 de dezembro de 2025 tinham participação direta do exterior, pessoas físicas ou jurídicas residentes no exterior, e que tinham ativo total igual ou superior em 31 de dezembro de 2025 a 100 mil reais, estão obrigados a prestar a informação do censo de capitais estrangeiros para o Banco Central do Brasil. Então, esse prazo da declaração quinquenal começou em 1º de janeiro de 2026
e se encerra agora em 31 de março de 2026. Então, com relação ao censo de capitais estrangeiros, seriam essas orientações. Agora nós temos ainda que está em andamento a entrega, a declaração, o censo anual de capitais brasileiros no exterior, aqui é o inverso, né? Os brasileiros que remeteram recursos para o exterior ou que possuem ativos, bens no exterior, estão então, também têm obrigações. Os residentes no Brasil com investimento no exterior. Imóveis, aplicações financeiras, participações societárias, veículos, títulos de crédito, então uma série de investimentos. E nesse caso a obrigação ela se dá sempre que o residente aqui no Brasil possuir bens no exterior em montante iguais ou superiores a $1 milhão ou equivalente em outras moedas. Então os residentes no Brasil que forem detentores de bens no exterior em montante igual ou superior a $1 milhão, têm que entregar para o Banco Central a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, CBE. E o prazo de entrega dessa declaração vai de 15 de fevereiro até 5 de abril do ano subsequente. Então, nós temos aí então essa janela, né? Temos até 5 de abril para que os residentes no Brasil que são detentores de ativos no exterior em montante igual ou superior a $1 milhão, preste as informações para o Banco Central do Brasil, os ativos, os valores, o local onde estão esses bens e o tipo de bem. Como eu não falei antes, mas a falta de entrega dessas declarações estão sujeitas a penalidades, né? E penalidades bem gravosas, e vale lembrar que perante o Banco Central, o atraso na entrega ou a falta da entrega, a multa certamente ela será aplicada. Não há justificativas ou não há perdão por parte do Banco Central. Aí é feito aberto um processo administrativo que, via de regra, resulta na aplicação de multas. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem atentos com essas obrigações, no caso das empresas que possuem participação direta no exterior em dezembro de 25, ou das pessoas físicas ou jurídicas que são detentores de bens no exterior em montante superior a R$1 milhão. Com relação à legislação federal, seria esse o recado transmitir aos senhores. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso painel tributário com matérias estaduais vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje preparamos um giro rápido com as principais novidades fiscais que impactam as empresas, tanto no cenário federal quanto aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Temos 3 pautas para comentar: a nova declaração da reforma tributária, a DERE, um novo benefício de crédito presumido do ICMS para obras rodoviárias no Rio Grande do Sul e a nova tabela de preço final ao consumidor para bebidas frias. Começamos com uma atualização importante para quem acompanha as novidades da reforma tributária. Com informações divulgadas pelo portal noticias.gov.br. Receita Federal deu mais um passo importante na implementação da reforma tributária do consumo e já disponibilizou para consulta e download os documentos técnicos da nova DERE, a Declaração de Regimes Específicos. Mas o que é a DERE e por que ela importa? A DERE é um documento fiscal eletrônico instituído para registro dos dados e aferição de débitos e créditos das operações necessárias à apuração, à distribuição e a outras destinações legais da administração tributária referentes aos regimes específicos
do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e, quando aplicável, o Imposto Seletivo, o IS. A Receita antecipou a liberação dessa documentação justamente para garantir uma transição segura, dando tempo para os contribuintes, contadores e desenvolvedores de softwares prepararem e adaptarem seus sistemas às novas regras fiscais. Quem está obrigado a entregar essa declaração? A DERE é obrigatória para prestadores de serviços financeiros, operadores de planos de assistência à saúde, o que inclui, inclusive, planos funerários e de saúde animal, e entidades que explorem concursos de prognósticos. E o que já está disponível para baixar no site? Você já pode ter acesso à versão 1.0 dos seguintes arquivos: Manual de usuário da DERE, layouts da declaração, arquivos XSD e uma seção completa de perguntas frequentes. Se mesmo assim, com os manuais e a FAQ, ainda restarem dúvidas, a Receita também disponibilizou um canal, Fale Conosco, dentro da própria página de perguntas frequentes. Mas, onde acessar isso? Você tem dois caminhos bem fáceis. Pelo site da Receita Federal, basta ir no menu Acesso à Informação, procurar a página da Receita relativa à Reforma Tributária do Consumo, clicar em Documentos Fiscais e acessar a página da DERE, ou diretamente pelo portal do SPED, navegando até a área dedicada à nova declaração. Fico alerta para os profissionais da área contábil de tecnologia, não deixem para a última hora, acessem o material e já comecem a mapear as adaptações necessárias nos sistemas. Agora, trazendo o foco para a legislação estadual, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul divulgou uma alteração importante no regulamento do ICMS. Trata-se do decreto 58.620, agora do dia 18 de fevereiro. O Estado concedeu um crédito presumido de ICMS destinado às empresas que financiarem obras de infraestrutura. Especificamente, o benefício vale para o financiamento de construção de pontes sobre o Arroio Criciúmal e Lajeado Grande, localizadas na rodovia ERS 305, no trecho entre o município de Criciúmal e a localidade de Padre Gonzales, em Três Passos. E qual o prazo? Esse benefício tem validade de 1º de março de 2026 a 31 de dezembro de 2027. É uma excelente oportunidade para empresas que buscam otimização tributária atrelada ao desenvolvimento da infraestrutura regional. Se sua empresa tem interesse nesse tipo de operação, analise o decreto para verificar a viabilidade e os trâmites necessários. Por fim, um recado urgente para o setor de bebidas. A Secretaria da Fazenda do Estado publicou a Instrução Normativa da Receita Estadual número 11 de 2026, que foi publicada agora no dia 19 de fevereiro, trazendo alterações naquela Instrução Normativa Geral que regulamenta, as obrigações acessórias, a número 45/98. Temos uma nova lista agora de preços finais ao consumidor, a PFC, para bebidas frias, que será a base de cálculo para fins de ICMS, substituição tributária. E o que muda na prática? A vigência da lista anterior encerra-se no dia 28 de fevereiro de 2026. A partir de 1º de março, entra em vigor a nova lista, com chave de acesso e certificado de registro cadastral, CRC, atualizados no apêndice 36, seção 1, da referida Instrução Normativa 45.
Portanto, os distribuidores, atacadistas, varejistas de bebidas frias precisam atualizar seus parâmetros de sistema para o cálculo do ICMS sobre substituição tributária nas operações a partir do início de março de 2026, evitando assim passivos fiscais ou recolhimentos a maior. Resumindo, importante dar atenção à área fiscal das empresas, seja na adaptação do sistema para a nova DERE, que é federal, na análise de projetos para aproveitamento de crédito presumido do Rio Grande do Sul ou na atualização de base de cálculo do ICMS sobre substituição tributária de bebidas frias. Consulte nossos boletins informativos, calendários das principais obrigações fiscais e circulares, inclusive notícias tributárias, no nosso site www.cca.com.br. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo Painel Tributário da CCA Bernardo.